Saudações, Dukes e duquesas tricolores. Aqui que fala é o Duque Tricolor. Para mais uma na área de Mário e o mercado. Sim, a gente vai falar de novo do Mário. Eu sei que vocês estão cansados que eu fale disso, mas ele é o presidente e ele, infelizmente, atua em tudo quanto é lugar. Então, sim, sempre tem sempre o toquezinho dele. E é um cara que, já que não descentraliza nada do poder dele, infelizmente tudo será culpado dele. Além disso, eu vou falar mais um outro tema que é mais importante, mas sente um sofá na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, só pra ficar claro, eu tô com a camisa aqui preta, mas porque realmente eu tô no Dia das Mães e eu tô trabalhando, pra você ver só. Vamos lá. Presidente Mário do Fluminense garante time em 2023 e jeta perda de 2 milhões na venda de Luiz Henrique. Tá? Vamos lá. Então, Mário indica que não vai vender André antes de terminar 2023. Isso é muito importante. No próprio canal que ele fala sobre André, não vamos fazer com que o André, a gente combinou que ele iria até dezembro conosco. Ou seja, ele garantiu isso, tudo bem, palavra, ótimo. Nada ali. Então, Mário indica que não vai vender André antes de terminar 2023. Isso é muito importante. Porque a gente mantém o elenco, a gente mantém as principais peças. O próprio Gabriel Amaral, ele fala sobre as principais peças, que é Fábio, Nino, André, Arias e... Quer dizer, Fábio, Nino, André, Ganso, Arias e Cano. É esse o time aí que é a espinha dorsal do time. Isso é muito interessante, né? A gente entender que como é que pode esses jogadores que são muito bons e que tá realmente fazendo esse time do Fluminense render muito mais do que normalmente. Então sim, é muito interessante ver que não vai vender nenhuma parte da espinha dorsal. Isso daí vai tranquilizar justamente isso tudo. Eu tô falando que isso aqui é até mais além. Não é tipo com o André. Eu acho que é com a espinha dorsal que pode fazer o Fluminense ganhar alguma coisa esse ano. E a minha análise, né? Ainda estamos mal no quesito financeiro. E como melhorar? Se estamos mal, estamos mal ainda. A gente ainda está devendo mais ou menos de entre 500 a 700 milhões. Isso vai depender do próximo balancete para ver quanto está a nossa dívida. Mas ainda assim é uma dívida preocupante. Tá? A gente está falando de muito mais de que 500% da folha salarial do Fluminense atual. É isso que eu quero que você entenda. De como que a gente está mal. E como melhorar? Fazendo boas contratações, ganhando mais campeonatos e também fazendo uma gestão de transparência. Transparência, contratando bem os jogadores e valorizando também a própria base. Eu sempre falo isso. A base é coisa a base é mais barata do que você contratar. Porque quando você contrata, se for um jogador velho, ele pode não render tanto e você acaba prejudicado com isso. Se for um jogador jovem e ele não render tanto, ele vai pedir muito dinheiro. Ou seja, se você colocar um jogador da base, que é bem mais barato, vai ajudar bastante justamente essa evolução do Fluminense. Então, base, contratar bem e parar de vender mal. Basicamente é isso. E o próprio Luiz Henrique. E aí, ampliando o debate, né, já que está aqui no texto, né, analisando o caso do Luiz Henrique, foi mesmo a guerra da Ucrânia que destruiu isso, diminuiu esses 2 milhões? Foi sério mesmo isso? Você sabe, né, que parece, tipo assim, eu até posso concordar com ele, mas não parece para vocês aí uma desculpa do porquê ele errou? Sabe, eu tomo muito cuidado para fazer qualquer tipo de avaliação. E um dos cuidados que eu mais faço desse tipo de avaliação é justamente esse.
Que o, Flu, que o Fluminense perdeu 12 milhões por conta da guerra da Ucrânia. Como diz aqui, né? Cadê aqui? Ai, ai, ai. Quando a gente vende jogador é em euro e dólar. Nós vendemos o Luiz Henrique e logo em seguida estourou a guerra da Ucrânia. É sério mesmo? Sabe, né? Eu fico sempre naquela dúvida, né? Se realmente isso é isso ou não. A gente pode exibir essas dúvidas? A gente pode exibir. Com certeza eu tô errado na minha dúvida. Eu espero que esteja errado na minha dúvida. Mas é sempre bom entender o que aconteceu para essa venda. E é claro, só para finalizar aqui, a questão também de venda de jogadores. Ele falou que vai vender pelo menos entre 1 a 2 jogadores no próximo ano. Entenda, André e John Arias. A pergunta é, o que ele vai fazer com esses dois jogadores? Quais são as peças que vai ser a resposta sobre isso? É muito importante a gente entender. Thiago Santos não é uma peça, tá? Substituição óbvia. Antes de a gente continuar falando mais sobre tudo que a gente tá vendo aqui, faz tudo esquecido aqui, se inscreve no canal, faça o tempo pra você que curte, comente, compartilhe, rede social na descrição desse vídeo, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas e vamos falar mais sobre o Fluminense. E bom, isso aqui eu preciso ficar até grandão porque vamos falar. Que é, diversos jornalistas deram a entender que tal jogador, que eu não falo o nome aqui, porque era a última vez que eu falaria o nome dele, eu fiz um vídeo desse falando que é a última vez que eu falaria o nome dele, voltaria pro Flu. Vocês viram, né, nas redes sociais. Ai, clima de despedida. O time de azul lá tá em clima de despedida. E aí você vê ele falando assim, ah não, eu só saio se o Chelsea, se o time azul não me quiser mais. Ou seja, o Chelsea falou assim, ó, se ele quiser, ele pode ir. Mas gostaríamos de ficar com ele. Ele fala, eu só vou se eles não me quiserem. É só você fazer a simples conta. Ele pode sair, mas nós queremos. Ele ainda. E o outro é, eu só saio se eles não me quiserem. Ou seja, eu não saio. Só se fazer a soma dessas duas frases, né? Dentro da... Eu não sei se você sabe, mas dentro da formação em português tem matemática. E na formação de matemática tem português. Você sabia disso? É muito importante a gente entender sobre isso. Isso daí é soma de frases. Você soma as frases e vê se elas unem. Se elas unirem, que é justamente um vetor justamente da matemática de união, é entender justamente qual é o resultado. Ele não sai. Ele não quer sair. E aí, minha análise, a resposta do jogador e impacto dos torcedores com a torcida do Flu. Que foi justamente isso, a resposta do jogador, que foi justamente essa resposta, que ele só sai se o Chelsea não que se o time de azul não quiser ele. Desculpa, eu quase estou falando o nome. Eu não falei o nome inteiro. E o impacto foi, nossa, que triste. Nossa, ou sai agora ou não sai nunca mais. E do tipo, eu não concordo ali porque vocês não estão vendo um amplo sobre isso tudo. E sabe, é uma vergonha. É uma vergonha. Vocês não entenderam no caso do Marcelo? Sabe, é um erro atrás de um outro erro dos torcedores que parece que, ó, eles não têm mental pra isso. E ampliando o debate, eu quero ampliar o debate sobre mim e sobre o que eu falei de referência bibliográfica. Que eu fui procurar ontem no meu... Que é o seguinte. Vamos falar sobre a minha referência bibliográfica primeiro.
Eu falei para vocês que eu utilizo 4 jornalistas para me informar sobre o que está acontecendo no Fluminense. Eu falei sobre Paulo Brito, eu falei sobre Marcelo Neves, eu falei sobre Gabriel Amaral e eu falei sobre Victor Lessa. São esses 4 que eu falei. E aí eu fui e busquei analisar tudo que eles falaram. E pelo que eu vi, apenas o Paulo Brito e o Victor Lessa não entraram nessa área se o jogador vai ser contratado ou não, e também não se aprontou para isso. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Que eles não deram nenhum indicativo que ele talvez veria. Também não deram o indicativo que talvez ele não veria. Eles não falaram sobre isso. Isso eu gostei. Agora, para o seu Gabriel Amaral e para o seu Marcelo Neves, eu acho muito triste isso. Eu não faria isso. E agora o meu canal, eu me posicionei que eu falei que eu não ia falar sobre isso. E que eu entendo justamente o que está acontecendo. Eles estão indo para o Fluminense para encerrar a carreira, para ganhar dinheiro, que eles não conseguiriam ganhar mais dinheiro lá fora. É isso que eu quero que vocês entendam sobre isso. Você sabe? Você acha que eu acho um ídolo o Marcelo? Não. O Marcelo entendeu que ele ou iria para a Arábia e assumir, ou ele viria para o Fluminense. E aí ele ia aparecer. Ele quer aparecer. O outro lá vai esperar ficar ferrado e não ter mais crédito na Premier League para começar a fazer isso. Então esqueça o outro. Entenda que o Fluminense é maior do que os outros dois. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça tudo você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição. Vi todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.